Primeiro livro do profeta Samuel, capítulos de número 16, o verso de número 1, para a glória de Deus. Eu vou ler a palavra do Senhor, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Apresente ao céu a palavra de Deus. Vamos orar, peça para que Deus fale conosco. Maravilhoso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, Criador dos céus e Criador da terra, a nossa alma se alegra, meu Deus do céu, pela oportunidade em estarmos em Tua casa, em Tua presença, meu Deus, se maravilhando, deliciando com a Tua glória. Lacamondácia, sorimienda, labaia, com o Teu poder derramado, meu Deus, aqui em nosso meio, meu Pai, neste culto de louvor a Deus, nosso Pai. Ah, Senhor, Tu conheces a necessidade da Tua igreja, a necessidade do Teu povo, meu Pai. Fala conosco, Senhor, de uma maneira poderosa, gloriosa. Abre, meu Pai, a porta do nosso coração, meu Deus, e permita com que a Tua santa e poderosa palavra, ela possa adentrar no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus, nos alimenta, nos abençoa e seja com a Tua igreja, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Por favor, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma para Jesus com alegria. Graças a Deus. Meus irmãos, peço por favor a tua atenção, reverência à palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra ao nosso coração. Meus irmãos, para nós falarmos aqui deste capítulo 16, desse verso 1, eu quero olhar aqui com meus irmãos, prestar atenção no capítulo 2 desse mesmo livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, o verso de número 7 e o verso de número 8. Está escrito assim, olha, o Senhor, Ele empobrece e o Senhor enriquece. O Senhor abaixa e também o Senhor exalta. Agora o versículo 8 que eu quero chamar a tua atenção. Ele diz assim: levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Então, olhando para esse contexto, nós vemos que o nosso Deus, aqui nos Salmos, de Ana, isso aqui é um salmo que ela está fazendo, é uma adoração a Deus, é uma ação de graça que ela está fazendo a Deus pela conquista do seu filho, Samuel, que é o autor desse livro que nós estamos lendo. Então, os pormenores, Ana, ela foi muito sábia em falar da grandeza de Deus e sei lá qual diminutivo que nós poderíamos usar. Acho que todo diminutivo que a gente usar, os mais profundos,
acho que seria pouco pelo que nós somos, porque diante da grandeza de Deus nós não somos nada. Isaías fala que diante da grandeza de Deus, as nações da terra, que para nós é algo incalculável, é um poder imenso, diante da presença de Deus, as nações da terra é como gota d'água no balde, é como pó miúdo da balança. Então, se as nações da terra é como pó miúdo, imagina cada um de nós, né? Comparado com a grandeza de Deus. Então, melhor deixar diminutivo para lá, porque se nós somos usar os diminutivos existentes, nós seremos grande ainda aos nossos olhos. Então, deixa dessa forma. É interessante nós lembrar aqui que Ana, ela mostra para nós que Deus é aquele que exalta o homem, né, que está abatido, Deus exalta. Aquele que está exaltado, Deus abate. Deus, ele pega a pessoa que está no monturo, que está no pó, alguém desprezível, alguém que não é nada aos olhos humanos da sociedade, e Deus transforma este ser desprezível, que não é nada, em príncipe e coloca para sentar em lugares de glória. Por que eu estou dizendo dessa maneira? Porque eu quero fazer uma pergunta antes de nós pregarmos esse verso 1 do capítulo 16. Quem era Saul? Quem era Saul? Antes dele ocupar o trono. Nada que mereça glória, nada que a luz focada nele, mostrando a excelência, a glória de um homem. Eu pergunto, quem era Saul? Saul, aos meus olhos, talvez de algum outro que já leu, foi um covarde. Por quê? Porque quando ele foi chamado para ser coroado, para ser ungido, apresentar diante do povo como rei de Israel, aonde está Saul? Escondido, com medo de receber a honra, de receber a exaltação, estava escondido em algum lugar. Então, até a unção, até a presença de Deus na vida de Saul, Saul era um ninguém, era nada. E veja que a palavra do Senhor vai mostrar para nós que o próprio Deus, ele escolhe por causa da petição. Deixa eu lembrar a igreja uma coisa, que nem tudo o que nós temos é o que Deus queria dar para nós. Como que é? Nem tudo que nós temos é o que Deus queria dar para nós. Por quê? Porque quando nós oramos insistindo, perseverando em alguma coisa, não é a vontade de Deus, mas é a nossa, nós queremos. Por mais que Deus demore em responder, mas como nós estamos perseverando, estamos em campanha, estamos em voto, como Deus é Pai, Deus ele dá. Que bênção então foi de Deus? Tudo bem, foi Deus que deu, mas a pergunta é, foi a vontade de Deus? Foi a preparação de Deus? Foi Deus que diz, estou te dando isso porque tu mereces, porque eu quero que seja isso? Ou Deus disse, eu estou te dando isso porque tu persististe em pedir, então eu estou fazendo a tua vontade? É diferente as duas situações. O que Deus tem para dar para nós é uma coisa, é o que Deus vê que nós merecemos. Mas o que Deus dá porque nós queremos e perseveramos naquilo é diferente, não é que Deus queria, é porque nós pedimos. Entenda a situação, porque essa semana passada, retrasada, conversando com algumas pessoas, a gente conversa com muita gente todo dia, e alguém me disse, pastor, foi Deus que preparou. Ah, foi Deus que preparou, foi. Deus usou alguém para falar, Deus falou na palavra, Deus falou em sonho. Como que foi o mistério? Não, é que eu estou precisando. Então eu comecei a orar, buscar, pedir a Deus, e Deus concedeu.
Então, Deus concedeu porque você pediu, não porque Deus disse que ia te dar aquilo sem você pedir. É diferente, porque o que vai acontecer? Meus irmãos, na nossa vida, todas as nossas escolhas, ela tem consequência. Você sabia disso? Que toda a nossa vida tem nossas escolhas têm consequência? Para bem ou para mal, todas as escolhas existe uma consequência. Amanhã haverá uma consequência, é claro, é evidente. E sabe qual vai ser a primeira coisa que nós vamos dizer? Quando a consequência vier, nós vamos dizer: foi Deus que prometeu, foi Deus que falou, foi Deus que deu. Então a primeira coisa, quem vai receber a primeira pedrada, quem vai receber o primeiro açoite da nossa língua, que a Bíblia fala lá em Tiago que ela é inflamada no inferno, quem vai receber o primeiro açoite da nossa língua vai ser Deus. Então os irmãos precisam entender que nós precisamos ter paciência para que nós possamos alcançar o que é de Deus para nós e não o que nós queremos que Deus faça para nós. É diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nesse livro de Samuel, a Bíblia vai mostrar para nós que reinava, o regime da época era o regime da teocracia. O que era o regime da teocracia? Era Deus que era o governo da nação de Israel. Deus governava, desde quando Deus tira o povo do Egito, Deus está governando, Deus está ali com uma coluna, com a nuvem de glória diante do povo de dia, uma coluna de fogo à noite, 24 horas Deus caminha com o povo. O tempo todo Deus está com o povo. Os inimigos se levantam, Deus dá estratégia, o povo vai lá e vence. Ninguém subsistia diante da nação de Israel. Pois bem, o povo está crescendo, está sendo abençoado. E deixa eu dizer uma coisa, é chato a gente falar isso, mas uma das piores coisas que se vê na face da terra é quando o crente chega no nível que ele está muito abençoado. Ele começa a esquecer de Deus, ele começa a procurar outras coisas que não são de Deus, ele começa a olhar para o mundo, ele começa a comparar a sua vida com a vida das pessoas, e ele esquece que aonde ele chegou não foi porque ele mereceu, foi Deus que preparou, foi Deus que trabalhou, Deus que agiu, Deus que derrubou os inimigos, Deus que abriu as portas, Deus que preparou tudo. Ele esquece que houve ali 99,9% da ação de Deus. Ele esquece, ele acha que ele merece o louro, ele merece a glória, porque foi ele, foi o braço, foi a sabedoria, enfim, foi o esforço. Ele esquece de Deus. Ele se torna um mini Nabucodonosor. Olha o que eu fiz, olha o que eu construí com a força do meu braço, para a glória do meu nome. Eu sou terrível, eu sou, olha, enfim, tem gente que pensa assim. Saul, como eu disse, ele não era nada, mas porque o povo abençoado subiu na escadinha, passou para cima do muro e começou a olhar o quintal do vizinho. Sabe aquele olhão que não tem o que fazer na casa dele, fica olhando a casa dos outros? Nação de Israel começou a fazer isso, começou a olhar para as outras nações, a forma que eles viviam, começou a olhar para as outras nações como eram os deuses. Eles têm deuses, olha ali, aquele Deus ali tem o corpo de homem, a cabeça de touro, olha, tem chifre, é de metal. Olha aquele outro Deus ali, tem o corpo, a traseira, ou a parte de baixo parece peixe, a parte de cima como fosse mulher, e etc. E ele começa a olhar para os deuses, mas o nosso, cadê? Cadê a forma do nosso Deus? Nós não vemos, a gente não tem Deus. Cadê o nosso Deus? A gente precisa ver, todo mundo tem um Deus, todo mundo tem 1, 2, 3, aceita sacrifício, cadê o nosso? Nós não estamos vendo. E diz a Bíblia que o povo vai cair de pau em cima de Samuel, pediram para Samuel que eles queriam um Deus que fosse à frente,
um Deus que pelejasse a peleja, que combatia os combates, que guerreasse a guerra deles. Eles queriam Deus como as outras nações, porque todas as outras nações tinham Deus. Eles queriam Deus igual, ele queria ser igual ao povo do mundo, igual às outras nações. Meus irmãos, eu olho para esse texto, eu dou uma analisada, e eu imagino que isso está muito sugestivo ou semelhante à situação que o mundo está vivendo hoje. Porque nós temos um único Deus, nós somos diferentes. Paulo fala isso, que nós somos diferentes, lá no capítulo 6 de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 13, 14 e 15, Paulo ele mostra que nós somos diferentes. Ele fala que não existe comunhão, ele fala qual é a comunhão que há entre o templo de Deus e o ídolo. Qual a comunhão que tem entre o óleo e a água? Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, o Senhor Jesus ele diz que nós somos sal da terra. E a função do sal é salgar. Sal é o oposto do açúcar. Se o sal ele não salgar, Jesus diz que nem para esterco ele presta. Ele diz que nós somos luz do mundo, então nós somos o oposto de tudo quanto é coisa. A nossa vida não pode ser comparada com o mundo. A partir do momento que nós começamos a olhar para o mundo e comparar a nossa vida, olhar para as coisas do mundo, para os deuses do mundo e comparar com o nosso Deus, basear a nossa vida pelo mundo, nós começamos a cair em declínio. A nossa fé, a nossa crença cai em descrédito. As pessoas deixam de crer verdadeiramente que nós somos crentes, que nós servimos um Deus poderoso. Por quê? Porque nós começamos a ser como o mundo aí fora. E veja, eu sempre digo isso aqui, vou dizer de novo. A igreja, ela foi tirada de dentro do mundo para fora. O mundo está de um lado, a igreja está do outro. A igreja não pode ter comunhão com o mundo. Mas veja o que está acontecendo. Alguém lá na internet, na rede social, lança alguma moda, lança alguma coisa, é questão de horas até chegar à loja que já tem crente, já usando a mesma coisa. Passou a proibido? Não. Mas nós temos que olhar que o apóstolo Paulo, ele deixou claro para nós, lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, no versículo 12, ele diz que todas as coisas, elas me são lícitas, mas nem todas as coisas, elas me convêm. Então, existe coisas que não cabem para mim, existe coisas que não cabem para as irmãs, existe coisas que não cabem para homem, para crente. Existe lugar que, por maior que seja, não cabe a nossa presença ali dentro, é pequeno demais para nós. Então nós precisamos entender isso, que acima de qualquer convite, de qualquer prato, de qualquer situação, nós temos que ter em mente, peraí, eu sou crente, eu sou homem de Deus, a minha presença ali vai impactar alguma coisa, a minha presença ali vai louvar o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus não ia em qualquer lugar. Jesus não ia em qualquer lugar. Os discípulos, eles não iam em qualquer lugar. Porque, dependendo da situação, o nome de Deus ia ser escarnecido pela presença deles em determinado lugar. Tem lugar que não cabe para crente. Não estou dizendo estar com um pecador, pregando, orando por ele, curando, libertando, como Jesus fazia, né? Está entre pecador, entre doente, entre pessoas miseráveis. Normal, Jesus veio para isso. Mas não para comungar, para viver. Jesus foi fazer obra, é diferente. Então Samuel, ele é escolhido porque o povo coloca Samuel na parede, né? Saul é escolhido porque o povo coloca Samuel na parede. Exige que Samuel prepare um rei, escolha um rei e dê um rei para eles. Samuel vai até chorar diante de Deus. Samuel vai se humilhar diante do Senhor. Senhor, eles não me querem mais, eles me rejeitam, e etc e tal. O Senhor Deus vai dizer: Samuel, para com essas coisas.
Eles não estão rejeitando você, não, ele está rejeitando eu. Eles me rejeitam, eles não querem mais eu como rei. Tudo bem, eles querem um rei, eu vou dar um rei. Mas fala para eles, como será ter um rei? Explica para ele. Então Deus vai dar uma lista das exigências, das coisas que eles teriam que fazer, que ser submisso, pagar imposto. Enfim, era muita coisa. E Samuel então preparou tudo direitinho, rezou aquela cartilha para eles, falou com eles: não tem problema, nós aceitamos, nós queremos um homem, um rei que vai adiante de nós, que guerreia por nós, uma pessoa física, nós queremos. Então tá bom, então vocês vão saber o quanto vocês vão pagar o preço, quanto será difícil ter um homem, um rei diante de vocês. Então Samuel, por Deus, unge Saul, e Saul então vai ser o rei de Israel. Meus irmãos, no começo, no princípio, é aquela coisa, que benção, que alegria. Só que quando o negócio se torna algo repetido, começa a ser enjoativo, começa a dar nojo, começa a pessoa querer pular fora, começa a esquecer o ritual, é igual a doutrina. Esses dias eu estava dizendo para minha esposa, conversando com ela, falando coisa de doutrina. Não, mas hoje, do jeito que está, a gente conversando, olhando como que estão as coisas, como que estão as pessoas. Aí eu disse até para ela, falei para ela, se a igreja que ainda tem doutrina, se a igreja abrir mão da doutrina e deixar as coisas ir, como as pessoas querem, daqui a pouco as pessoas vão estar dentro da igreja quase que despida, vai estar com roupas menores. E se a gente deixar mais um pouco, der mais um incentivo, daqui a pouco as pessoas vão pensar que a igreja é um lugar de nudismo, que as pessoas não têm controle, as pessoas não têm o que está bom. Se a roupa é até aqui, daqui a pouco quer até aqui. Se vem até aqui, daqui a pouco quer aqui. Se vem aqui, está aqui. Daqui a pouco quer de alcinha, daqui a pouco quer tomara que caia. Daqui a pouco é bronzeamento. Então as pessoas não têm controle, a gente não tem limite. Mas Deus, Ele coloca limite pela palavra. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. O que vai acontecer? Presta atenção. A Bíblia mostra que Deus, Ele vai dar uma ordem para Samuel a Saul, que ele teria que executar uma missão, alguma coisa que ficou pendente desde que o povo saiu do deserto. O povo caminhava no deserto. Alguns inimigos que se levantaram, Deus falou: não, dá a volta, deixa, porque posteriormente eu vou levantar alguém que vai vir acabar com os amalequitas, vai destruir eles e vai tirar o nome deles da face da terra. Dá a volta, pode ir, deixa eles aí, mas depois eu vou vir acertar esse negócio. Então o Senhor levanta Saul e manda Saul acabar com os amalequitas. Veja o que o capítulo 15, verso 22 diz para nós. Presta atenção. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então o Senhor fala aqui, por intermédio de Saul a Samuel, que Deus, Ele tem prazer, Deus se alegra, Deus tem gozo, alegria profunda em o crente que o obedece, não em o crente que se sacrifica. Deus tem prazer na obediência. E sabe o que é obedecer? Obedecer é simplesmente olhar a palavra de Deus, entender, compreender e colocar em prática. É isso que é obedecer. É simples, não tem dificuldade, não tem como não entender de fazer aquilo que Deus manda. Só que a desobediência surge quando eu leio, eu uso aqui a hermenêutica, eu uso aqui uma homilética, eu uso aqui
uma ciência para maquiavelar aquilo que Deus está falando, aquilo que está dizendo o texto e o contexto de uma forma geral, e ensino de outra maneira. Não, está dizendo assim, mas na verdade não é assim que a gente entende, é de outra forma, como se Deus estivesse tentando dar um chapéu no leitor. Então o pregador, por si próprio, ele dá o chapéu, ele engana a pessoa e faz a pessoa viver como ele quer e não como a Bíblia manda. Então a pessoa se torna desobediente, ele não vai mais obedecer, ele vai começar a sacrificar. Então o Senhor, ele diz que ele não tem o prazer no sacrifício, ele tem o prazer na obediência, que é diferente, é distinto. E no verso de número 23, o Senhor diz por intermédio de Samuel a Saul que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. E aí o Senhor conclui: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja mais rei. Esses dias eu estava aqui pregando, falando aos irmãos, dizendo acerca da gente rejeitar a Deus, ou Deus nos rejeitar. A gente rejeita a Deus, você pode rejeitar a Deus, mas quando Deus rejeita, acabou. E aqui o verso 23 está dizendo: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, então o Senhor também te rejeitou, para que não seja rei. Tudo na vida de Saul, tudo o vento assoprava, tudo estava combinando, concordando, caminhava para dar certo, para ele ser um grande rei, para ele ser uma bênção. Só que teve uma situação. Qual é? Ele rejeitou a palavra do Senhor. Quando o crente rejeita a palavra do Senhor, quando o obreiro rejeita a palavra do Senhor, quando o ministro rejeita a palavra do Senhor, quando o pastor rejeita a palavra do Senhor, quando a igreja rejeita a palavra do Senhor, ela cai em descrédito. Quando a pessoa rejeita a palavra de Deus, então o Senhor, ele também rejeita aquela pessoa, ele rejeita aquele obreiro, rejeita aquele ministro, rejeita aquela igreja. Veja, amados e queridos irmãos, que alguém pode ir lá e falar: pastor, mas ele não morreu, o Senhor rejeitou, mas ele não morreu. Meus irmãos, presta atenção. Como é viver sem a presença de Deus? Lembra como era a tua vida no mundo? Uma pessoa perturbada, uma pessoa endemoniada, uma pessoa cheia de cão até o tutano, bebia, fumava, usava droga, prostituía, xingava, uma pessoa fedida por causa da sujeira do pecado. Será que você já fez uma retrospectiva, olhou para a tua vida hoje? O que Deus fez por você? Olha que pessoa bela, olha a família que Deus te deu, olha o que o Senhor te deu. Será que foi mérito próprio? Será que não foi Deus? Só que todavia, nós vamos desobedecer a Deus como estamos desobedecendo. Nós temos que ter em mente que o salmista Davi, que foi o sucessor do trono de Saul, mediante os dois pecados mais graves de Davi. O primeiro, que ele adultera contra Batseba, uma mulher que era mulher de um dos valentes, dos homens mais valentes de Davi, que Davi tinha 37 homens que não precisava de exército. Um só lutava com mais de 1000 homens de uma vez e vencia. Eram homens terríveis. Então Davi adultera com a mulher de um dos, e depois manda na calada, no oculto, matar
o marido da mulher, para que ele não soubesse que Davi seria o pai, que Davi havia traído a confiança dele. Então, primeiro adultério e o segundo homicídio. 2 pecados graves que Davi comete. Ele é sentenciado por Deus, por intermédio do profeta Natã. Ele recebe a sentença do Senhor. Quando ele recebe a sentença, ele cai por terra, ele se humilha. Ele pede perdão para Deus e depois ele vai fazer um salmo, que é o famoso Salmos de número 51. O salmo de humilhação, onde ele rasga o coração dele diante da presença de Deus. Em um de todos aqueles versículos que tem lá, ele vai falar com Deus dizendo: Senhor, o Senhor pode tirar tudo da minha vida. O Senhor pode tirar o meu título de rei. O Senhor pode tirar a minha coroa. O Senhor pode tirar o meu harém, todas as mulheres que eu tenho. O Senhor pode tirar todos os meus filhos. O Senhor pode tirar toda a minha riqueza, toda a minha glória, todo o meu poder. Pode tirar tudo o meu servo. O Senhor pode, fazer de mim o que o Senhor quiser. Todavia, o Senhor não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque, meus irmãos, nós podemos não ter nada, mas se nós tivermos na nossa vida a presença do Espírito Santo de Deus, nós temos tudo. Nós temos alegria, nós temos paz, nós temos conforto, nós temos comunhão com Deus, nós temos amor, nós sentimos amor pelos outros, nós nos compadecemos. Então Davi, ele disse: o Senhor pode tirar tudo, mas não tire a tua presença. E presença não se negocia. Aí eu olho para esse contexto, imagino quantos já foram, como diz aqui, quantos já foram, como diz o verso 23 do capítulo 15 de 1 Samuel, quantos já foram rejeitados, porque rejeitaram a palavra de Deus? Quantos já abraçaram a política, já fizeram os altares de Deus palanques? Quantos já liberaram todo tipo de pecado? Não se fala mais dentro da igreja o nome pecado, porque a igreja se tornou a igreja pecadora. É como se fosse um carnaval dentro da igreja. Não se pode falar nada, o pregador tem que pregar olhando para o céu, porque se olhar ele cai, ele peca. E aí Deus está entre nós, Deus está no nosso meio, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos dar vitória. Espera aí, o que nós estamos lendo aqui? Porque tu rejeitaste a minha palavra, eu também te rejeito. Então, vamos entender. Deus está dizendo: você rejeitou a minha palavra, eu te rejeito. Isso não significa que exatamente no tocante à rejeição de Deus, Saul, ele seria fumegado, ele seria consumido exatamente naquele momento. Não, ele ia viver o tempo dele vazio, ele ia viver o tempo dele sem a presença de Deus. E quando nós não temos a presença de Deus, as coisas mudam na nossa vida. Hoje você tem paz, hoje você está tranquilo, porque você tem a presença de Deus. O Espírito de Deus te conforta. Quando você não tiver a presença de Deus, que a presença de Deus sair, quando você estiver vazio, aí eu quero fazer você entender essa situação aqui. Nós vamos voltar nisso, peraí. Aí a gente olha para o capítulo 16, o verso 1. Nós vamos ver, a pessoa está vazio, o que vai trazer para a pessoa estar vazio? Não, está tudo bem, vamos ver então se vai estar bem. O capítulo 16, verso 1, Samuel, suponho, não diz a Bíblia, suponho que Samuel está ali de joelho, Samuel está ali chorando: meu Deus, meu Pai, ó Senhor,
tenha piedade, tenha misericórdia, meu Deus, tenha compaixão do rei Saul, restaura, restitua, meu Deus, dá vitória, e etc, e etc. Olha que Samuel era a boca de Deus, Samuel era profeta, Samuel era juiz, Samuel era sacerdote, era homem honrado, poderoso. E ele ali, todo aquele ritual melancólico, rasgando o seu coração diante da presença de Deus. Aí o capítulo 16, o verso 1, mostra para nós o Senhor Deus com um taco de beisebol pesado, supostamente de inox, que é o peso da palavra de Deus. Não vai procurar aí que não está escrito isso, mas estou dizendo o peso da palavra. O Senhor diz: até quando, Samuel, terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine mais sobre Israel? Olha a misericórdia de Samuel. Samuel misericordioso, Samuel sentindo a dor de Saul, mas o Senhor diz: eu rejeitei. Não adianta você ter dó, porque se você ter dó, você vai ficar igual ele. Então, quando Deus ele rejeita, simboliza que aquilo que é de Deus, que está na pessoa, Deus toma. É como o Senhor diz: você tem minha paz, você tem a minha glória, você tem a minha presença. Você está tranquilo, você quer ir embora, você quer ir para o mundo? Então vai. Só que o que é meu eu vou tirar. Eu vou tirar minha glória, eu vou tirar minha paz, eu vou tirar minha presença. Você pode ir, mas você não terá mais a minha paz. Tem até um louvor que fala acerca disso, muito lindo, a propósito. Então, Saul ele continua rei, ele continua no trono, só que o que vai acontecer agora? A presença sai, e a Bíblia diz que o Senhor permite entrar em Saul um demônio, um espírito mau, um espírito maligno, aonde Saul fica atribulado, aonde Saul não tem mais paz, aonde Saul se torna um monstro, querendo matar próprio filho. Saul perde o controle das coisas, porque o homem, por mais forte que ele seja, ele não tem domínio, ele não tem poder sobre Satanás, a não ser a pessoa cheia do poder de Deus, que repreende, expulsa, manda o demônio embora. Pelo contrário, a pessoa natural não tem poder sobre o diabo. Então, o que vai acontecer? Davi, um menino, ele é escolhido, um tangedor, uma pessoa que toca a harpa. Ele foi escolhido para ir até o reino. Veja que Deus já prepara Davi do princípio. Davi vai até o reino e Davi começa a tocar harpa, começa a tocar, dedilhar, com toda aquela técnica, com toda a unção de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que quando Davi tocava a sua harpa, quando ele dedilhava ali a sua harpa, a Bíblia diz que o espírito mau, o espírito maligno saía da vida de Saul, e Saul então ficava bem. A paz voltava sobre Saul por tempo determinado. Depois, mais tarde, o cão voltava de novo. Davi tinha que estar ali, dedilhando a harpa, para que o inimigo saísse, e então Saul tivesse uma vida tranquila. Assim então são todos que desprezam a palavra de Deus, por mais que talvez você ache que não pastor, eu não acredito, eu não estou assim não. Tá bom, fica tranquilo. Tem vários tipos de demônios, vários, inúmeros tipos de demônio, e cada um trabalha de uma maneira, e você pode achar que está tudo bem e não está. Não é todo demônio que se manifesta, parece um leão, não, tem demônio que fica na calada, que é um peso, parece que tem mais de 1000 quilos, tonelada, que você não consegue se mover. Quando eu digo das coisas de Deus, e você acha que é cansaço, que é fadiga, analisa a tua vida, para tudo você tem disposição.
Mas quando toca as coisas de Deus, quando tange as coisas de Deus, você está cansado, você está doente, você está enfermo, ai, não tem ânimo. Mas para o resto você carrega o globo nas costas. Mas quando é para as coisas de Deus, isso é normal? Não, isso é diabo, é demônio. Tem muitos tipos de espírito que trabalha em off, e você acha que é coisa natural da tua vida, e não é. Só quem tem a presença de Deus que vai entender essa situação. Veja aqui o que a palavra diz para nós, o que a Bíblia mostra. Que o Senhor fala que já tem rejeitado, e quando Deus, lembra que eu disse a semana passada, que quando Deus rejeita, meus irmãos, está rejeitado, não adianta. Samuel, se fosse qualquer outra pessoa pedindo, eu até ia falar, não, lógico que Deus não vai dar ouvido, mas Samuel, profeta, juiz, sacerdote, pessoa que tem autoridade, que tem negócio com Deus, o Senhor falou, peraí, o que você está fazendo? Para com isso, chega, deixa, eu já rejeitei, acabou, não adianta orar, não adianta pedir, não adianta se humilhar, não adianta derramar lágrima, eu não quero mais e pronto. Mas eu já escolhi um. Quem que o Senhor escolheu? Vai até Belém, até a casa de Jessé, o belemita, porque lá eu escolhi um que ocupe o reino, que será o novo reino, que vai ocupar que será o novo rei. Samuel agiliza tudo e vai. Quando Samuel chega, veja, ao olho do homem. Quando Samuel chega, a Bíblia diz que ele vai olhar e vai ver Eliabe, que era o primogênito, que era aquele irmão maior de Davi. Era o primeiro, um homem alto, um homem forte, belo. Samuel olha e diz, certamente eu estou diante da majestade, eu estou diante do novo rei de Israel. E ele já prepara ali a motolia, prepara ali o chifre, ou prepara ali a botija e já vai derramar azeite. Quando ele vai, o Senhor, opa, peraí Samuel, não atenta para a estatura, não atenta para a formosura da sua beleza, porque esse está rejeitado, Samuel, presta atenção, eu não vejo como o homem vê por fora, o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração, esse está reprovado, não é esse não. Olha, meus irmãos, o olhar de Deus analítico, como que é, Deus vê lá dentro, o olhar profundo, o olhar de raio-x de Deus, ele vê dentro, ele vê a alma, e esse não é, está reprovado. Samuel achava que todos os homens, para governar, para liderar, tinha que ser homem de alta estatura, tinha que ser homem forte, bonito. E Deus vai mostrar para Samuel que as coisas de Deus não são dessa forma. Vai passar todos os outros irmãos, até o 7º. E de repente Samuel diz, a propósito, acabaram seus mancebos, acabaram seus varões, não tem mais nenhum? Jessé disse, ainda tem um menor, tem Davi. Ele está trabalhando, está no campo, sacrificando a sua vida, está lá cuidando de ovelhas, né, arriscando a sua vida em meio a leões, em meio a ursos, ele está lá na peleja. Então traga ele, porque nós não vamos sentar, banquetear, enquanto Davi não vier. Lá pelas tantas, Davi chega, quando ele entra, o Senhor brada no coração de Samuel, dizendo, é este, ungiu. O verso 13 do capítulo 16 de 1 Samuel diz, então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir daquele dia, a presença de Deus tomou conta da vida de Davi. Ou traduzindo como outras versões, a partir daquele momento Davi se torna um novo homem. Ainda sendo jovem, mas a presença de Deus não olha para a idade. Vamos ver a história de Golias. Não vou falar sobre isso, Davi é ali um instrumento e vence Golias.
Davi liberta o povo de Israel da mão dos filisteus que seriam cativos. A história vai correr e vai mostrar para nós que lá na frente, num determinado tempo, depois de todas as perseguições que houve entre Saul e Davi, Saul tentando matar Davi, acho que Davi, olhando pela Bíblia, acho que ele foi o mais perseguido da face da terra. Não consegui ver outro homem que foi tão perseguido quanto Davi. E qual era o pecado de Davi? O que Davi cometeu? O que Davi fez? Por que Davi estava sendo perseguido? Por inveja. Pelo chamado, pelo brilho, pela presença, pela glória que estava sobre a vida de Davi. Você sabia que você que tem promessa, você sabia que você que tem negócio com Deus, você sabia que você é perseguido? Tem gente aqui que fala: pastor, sou perseguido em casa, pastor, sou perseguido na igreja, pastor, sou perseguido no trabalho, pastor, só acredito até o cachorro na rua vem me morder, em todo lugar eu sou perseguido. Olha a tua vida, será que Deus não tem negócio com você? Olha a tua vida, olha as promessas que Deus tem feito, começa a raciocinar, começa a pensar: Deus tem algo na minha vida, Deus tem alguma coisa para fazer na minha vida, porque não é normal. Começa a analisar a tua vida, começa a falar com Deus: Senhor, o que está acontecendo, o que o Senhor tem comigo? Deus vai revelar o mistério que Ele tem contigo. De repente pode ser algo semelhante ao que Deus tem com Davi, será que não? Todos que são perseguidos sem causa, alguma coisa, algum mistério tem. Resumindo, meus irmãos, para nós não alongarmos muito, chega um determinado tempo, depois de tanta perseguição, Davi vai crescendo e etc, e todo mundo já olha para Davi, e Davi recebe palavra profética do próprio Saul, dizendo que ele seria honrado, que ele seria de fato rei, mas só da boca para fora, porque o ódio, a ira era grande. Chega um determinado tempo, que já chegando o 40º ano de reinado de Saul, 40 anos ele reina, chega um determinado momento que eles estão no campo, na peleja, na guerra, e a Bíblia vai mostrar para nós que todos os inimigos estão chegando de uma maneira com muita força, com ímpeto. Os filisteus, entre outros, estão chegando para guerrear contra Israel. E a Bíblia vai mostrar para nós que Saul, antes dessa situação, porque ele sabia que a igreja, que a guerra era iminente, não tinha para onde ele fugir, a Bíblia diz que ele vai consultar Deus. Presta atenção, um homem que Deus rejeita, um homem que não tem mais presença de Deus, um homem que tem a presença do diabo, que precisa de alguém estar ali tocando, para o inimigo sair, para ele ter paz, entre aspas, paz momentânea. Esse homem vai querer sonhar, vai deitar: Deus, fala comigo em sonho, eu quero que o Senhor fale comigo. Nada acontece. Ele não sonha mais nada, nem de bem nem de mal. Esse homem vai procurar todo tipo de profeta, aquele ali é profeta, aquele ali é homem de Deus, deixa eu ir lá, ora por mim, dobra o joelho, deita no chão, sei lá, se humilha de todo jeito, profeta põe a mão, vai orar, a língua do profeta gruda no céu da boca, não sai nada. Deus falou alguma coisa para mim? Não, escreve lá no papelzinho, nada. E agora? Já sei, cadê o sacerdote? Vou consultar Urim e Tumim. Vê aí, joga aí as pedras, vamos ver o que vai acontecer. Qual a direção que Deus vai me dar? Nada. Olha o que a falta da presença, a falta da ausência de Deus faz com a pessoa. Agora o pior, Saul tinha banido todos os espíritas, macumbeiro, todo tipo de coisa maligna. Saul tirou de Israel, ele mandou sair de Israel. O desespero foi tão grande sobre a vida de Saul, ele consultou tudo, não teve jeito. Sabe o que Saul fez? Ele se disfarça, ele se veste de uma forma diferente, coloca ali uma máscara, trampa o seu rosto, sei lá. Ele vai lá em Endor consultar uma pitonisa, traduzindo, ele vai consultar uma feiticeira, ele vai consultar uma macumbeira que ele havia mandado embora. Ele vai lá disfarçado com alguns homens.
E ele então vai lá e pede que sobe o espírito de Samuel, sobe alguém e fale alguma coisa com ele queria ouvir alguma coisa. Lembra que eu te disse no princípio que a falta da presença leva a pessoa ao desespero? Quantos crentes que não estão fazendo o que Saul fez agora? Consultando espírita, consultando macumba, consultando cartomante, mesa branca. Ai, por que não? Disseram que Deus está ali, disseram que Deus usa. Oh, meus irmãos, tem misericórdia. Aí sobe um espírito lá. Naquele momento sobe o espírito e Saul ali, naquela alegria que agora ele vai ter uma resposta. E sabe o que ele ouve da boca do espírito? Olha o que Saul ouve. Eis que eu te digo. Olha bem. Eis que eu te digo. Amanhã mesmo tu estarás comigo. Voltou de novo para o inferno. O homem estava aflito. O homem queria providência. O homem queria chave, queria ver portas abertas. O homem queria ver milagre. O homem queria ajuda. E sabe qual ajuda que ele teve? Uma âncora que desceu sobre ele e já levou ele direto. Aí ele está na batalha. No dia seguinte ele está lá no campo, seus filhos é morto. Fica ele o pajem de arma. Está lá os inimigos chegando com fúria. Ele olha para um lado para o outro e fala, pronto, e agora? O que eu vou fazer? Aí ele diz para o pajem de arma, pega a tua espada e me mate, me sacrifica. Longe de mim. Aonde? Eu vou matar o meu rei. Pega a minha espada então e me mata, usa a minha espada. Não, de maneira nenhuma. O pajem de arma se mata, ele tira a própria vida dele para não matar o rei. O rei olha para um lado para o outro, sabia que ia ser morto a qualquer minuto pelo inimigo. O que é que ele faz? Ele saca a sua própria espada e ele mesmo tira a sua vida. Mete a espada nele e cai morto. E cumpre-se o que foi dito no dia anterior. Amanhã mesmo tu estarás comigo. Foi para o inferno. Então, igreja, o desespero, a ausência, a falta da presença de Deus, a pessoa que é rejeitada por Deus, a pessoa não tem estabilidade, a pessoa não tem o que está bom, a pessoa acha que está, mas não está. Eu quero dizer nessa noite que você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa ter na tua vida a presença de Deus. Você precisa ser cheio da presença de Deus como Davi foi. Davi, jovem, pequeno, o gigante imenso, dava 4, 5 dele no mínimo. Davi olhava para ele, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O exército de Israel tudo passando de largo, tudo correndo, com medo, homens armados, fortemente armados, alto de estatura, forte, guerreiro, todo mundo corria, e Davi olhava para aquilo como se estivesse olhando para uma formiga, e Davi foi e venceu. Sabe por quê? Porque a presença de Deus estava sobre a vida dele. Meus irmãos, quem tem presença não recua, quem tem presença persevera. Quem tem presença não é vencedor. Quem tem presença é mais do que vencedor, diz a palavra de Deus. Laba sob a candarábia. Quem tem presença não recua. Quem tem presença avança. Quem tem presença, ele tem objetivo, ele tem alvo. E o alvo é Cristo, o alvo é o céu. Nada tira isso do foco, do olho diante dele. O alvo dele é Cristo, é o céu. E ele vai lutar independente de qualquer coisa, porque o negócio dele é com Deus. Meus irmãos, eu encerro e digo, não rejeite a palavra de Deus, não rejeite, porque se você rejeitar a palavra, você está rejeitando o próprio Deus. Um dia, os discípulos, finalizo, voltaram ali da obra que eles foram, e falaram para Jesus, olha, Senhor, nós estamos tristes porque as pessoas rejeitaram a nossa presença, a palavra que nós pregávamos. Então Jesus disse, calma, fique em paz, não entristeça não. Senhor, mas não,
Eles rejeitaram, não foi você. Eles rejeitaram a mim, porque eles rejeitaram a palavra. Eles rejeitaram a mim. Quando eles rejeitam a mim, eles não rejeitam a mim. Eles estão rejeitando o Pai que me enviou. Então, igreja, é uma coisa que é muito séria. Se nós rejeitarmos a palavra, nós estamos rejeitando a Cristo. Se nós estamos rejeitando a Cristo, nós estamos rejeitando a Deus. Aí eu pergunto, o que sobra para nós se nós rejeitarmos a palavra, Jesus e a Deus? Só sobra o inferno, coisa que as pessoas não gostam nem de falar, mas é a realidade, a gente precisa falar. Então que você nessa noite tenha comunhão, busque a presença de Deus na tua vida, seja cheio da presença, seja impactado pela presença de Deus, né? Que o Senhor possa te renovar, te fortalecer e que você continue sendo uma bênção na mão de Deus por intermédio do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos. As horas se foram, as palmas bem alegres, exalta o nome do Senhor Jesus.